Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Salmo 99, de verso 1 a 9, aonde o nosso bom Deus Todo-Poderoso, o nome do nosso bom Deus Todo-Poderoso é exaltado, é glorificado através da vida dos seus profetas. Amém, glórias a Deus. Aqui, meus irmãos, o salmista, ele menciona o nome, ele cita os nomes de Samuel, o nome de Moisés e de Arão, aqueles que levaram a palavra do Senhor, aqueles que tinham tudo para que não desse certo, mas deu tudo certo na vida deles. Eles foram projeto do Senhor para um grande propósito, para libertar aqueles que estavam em cativos. Glórias a Deus. A vida do profeta Samuel foi filho de Ana, aonde Ana não tinha a madre fechada, ela fez um voto com o Senhor e o Senhor assim concebeu a vida do profeta Samuel, e assim ele fez e assim ele cumpriu. Uma vez que ele estava lá sendo cuidado pelo o profeta Eli, ele estava no seu quarto, o Senhor falou, chamou Samuel, Samuel, Samuel por diversas vezes. E ele, uma hora ele disse, eis-me aqui, Senhor, fala que o seu servo ouve, obedece, amém, glórias a Deus. E assim não foi diferente com o profeta também, o profeta Moisés. O profeta Moisés, ele superou as águas da margem do rio, onde estava em um cesto, e ele foi resgatado. Sua mãe colocou em um cesto para livrar a vida dele, para dar livramento, e assim ele foi resgatado pela a filha do faraó. E assim foi criado no palácio, e assim ele cumpriu o propósito, mesmo ele resistindo. Muitas das vezes o Senhor chamando e ele resistindo. E ele achava que não era capacitado, mas o Senhor o capacitou. Glórias a Deus. Ele e Arão fez um bom trabalho para o Senhor, e assim foi também o profeta Samuel. Glórias a Deus. E como o Senhor foi na vida deles, daqueles profetas, o Senhor também nos chama para que a gente venha exercer, venha ser exército eleito do Senhor para o ID, para espalhar a palavra, para espalhar o evangelho, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado e glorificado. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus por esta manhã, e glórias a Deus aqueles que estão sendo tocados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus, porque não somos nós missionários que convence, mas é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo de Deus que os convence, para que estejam disponíveis para o ID, para que o Senhor venha os capacitar, porque o Senhor não busca capacitados. Nenhum daqueles profetas citados aqui, e muitos que a palavra citam, eles não estavam preparados, mas o Senhor os capacitou. Eles só estavam disponíveis e o Senhor os capacitou. Glórias a Deus. E assim o Senhor faz na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ele quer filhos disponíveis para os capacitar. Glórias a Deus. E aqui a palavra fala que através da vida daqueles, o nome do Senhor foi exaltado e glorificado. E tanto entre outros diversos que é citado aqui na palavra do Senhor. Amém? Então, na palavra o Senhor nos fala assim: Ó Senhor, reina. O Senhor reina as nações. O Senhor reina, as nações tremem. Querubins, querubins, a terra será abalada. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Que as nações louvem o seu grande e poderoso nome, e que é santo. Glórias a Deus. Como rei
poderoso, ele ama a justiça e estabelece o direito de honestidade e a verdade por todo o Israel. Proclame a grandeza, ó Senhor, o nosso Deus. Ele é santo e poderoso. Devemos nos curvar até o chão diante deles. Moisés e Arão eram sacerdotes, representantes do povo diante de Deus, entre os povos, feitas entre os profetas. Samuel invoca o seu nome, glórias a Deus. O Senhor lhe falava da coluna de nuvens e eles obedeciam aos seus mandamentos e às ordens que eles lhe dava. Então eles foram, como eu citei aqui antes, eles foram obedientes ao Senhor, aos mandamentos, à ordem, às ordenanças do Senhor. Eles foram obedientes e assim o nome do Senhor foi proclamado, foi propagado, foi glorificado, foi exaltado. Glórias a Deus. Eles tinham o Senhor os capacitou para ele os libertar. Samuel para ungir todos os reis e levar a palavra, e Moisés para libertar. Amém. Cada um, Moisés e Arão para os libertar, aquele povo onde tinha promessas do Senhor. E hoje o Senhor nos chama para ser um deles, para ser eles, para levar o ID, para ungir os seus e também para libertar os que estão em cativos, para levar a palavra, para levar a mensagem. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. E aqui o Senhor diz: o Senhor, o nosso Deus, respondeu aos pedidos que esses homens fizeram em favor do povo, perdoou os pecados do povo, mas nunca deixou de dar castigo merecido pelas suas desobediências. Então o Senhor também ouvia os seus profetas, assim como o Senhor os capacitou para fazer o propósito, para libertar, para ungí-los. E assim também o Senhor, eles pedindo ao Senhor, o Senhor também libertou aqueles. Mas também o Senhor não deixou de não punir, o Senhor puniu sim, porque o Senhor é justo, o Senhor é amor, mas também é justiça, Ele faz justiça. Glórias a Deus por aqueles que desobedecem. E aqui o Senhor também nos fala: levantem bem alto o nome do Senhor, o nosso Deus. Curvem-se diante do seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que vamos fazer para o Senhor? Vamos fazer com amor, com carinho, com propósito, com responsabilidade, com êxito, para que o nome dele seja glorificado, porque o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, ele é santo, 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 santo é o nome do Senhor. Vamos, meus irmãos, se posicionar como esses homens de fé se posicionaram e o Senhor os capacitou de uma forma grandiosa, de uma forma sobrenatural. E não só foi a vida desses três, mas de diversos que aqui que a palavra nos fala. Glórias a Deus, que os nossos corações estejam rendidos para ser eles, para ouvir o Senhor e assim obedecer. Amém? Glórias a Deus. Eu vou orar para que o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso venha nos capacitar mais e mais e mais, para que o nome do nosso bom Deus seja propagado, seja exaltado em Cristo Jesus. Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Jesus, por este dia. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela palavra, Senhor. O Senhor tem falado, Pai, muito, 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 muito na palavra, Senhor, ministrada, pedindo, chamando, clamando, Pai, para que haja pessoas disponíveis, para que seu nome seja, seu evangelho seja anunciado e que muitas vidas sejam libertas, ó Pai. Ô Senhor, veja uma preocupação muito, muito, muito grande do Senhor, buscando filhos disponíveis para que o Senhor venha capacitar, assim como o Senhor foi na vida desses, citado aqui na palavra, Senhor, e também muitos que é mencionado, é falado aqui na sua palavra, em toda a sua palavra, Jesus, aqueles homens de fé e de coragem, que mesmo, Pai, mesmo não tendo vontade, mas o Senhor
os capacitou, mesmo não estando pronto, porque o Senhor não quer pessoas prontas, o Senhor quer pessoas disponíveis. E assim eles também estavam, Pai, mas o Senhor capacitou. Quantas e quantas vezes, meu Deus, o profeta Moisés achou que não era capaz, e o Senhor diz: quem faz a boca não sou eu, quem abre os olhos não sou eu, quem abre os ouvidos não sou eu. Então vá que a sua presença chame chame Arão para ir com você, e passe todas as instruções, mas esteja ao lado dele, que eu os capacito. E assim eles foram obedientes, e assim também como seu filho Samuel, Pai, foi chamado para ungiu os reis, assim como ele ungiu Davi, ungiu também, meu Deus, Saul, meu Deus, e tanto outros, meu Deus, que ele ungiu, rei, meu Deus, para governar. E assim o Senhor hoje que chama os Moisés, chama Samuel para se posicionar, Deus, e os Arão também, Pai, que se posicionaram, e o Senhor também chama para que o Senhor venha capacitar para ir levar a palavra para o ID, para o eis-me aqui, para o chamado. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe poderosamente e ricamente. Amém.